tese? Que eu acho que foi da defesa, que qualquer coisa eu volto para ele. Eu estou me remetendo aqui ao que o Dimas falou, citando o conceito de saúde do Canguilhem, né, de que o paciente, essa falta de espaço que o paciente tem de falar sobre a sua experiência, do seu lugar, e que o conceito de saúde devia passar por aí, né? Quer dizer, como que os profissionais de saúde deviam incorporar a perspectiva dos funcionamentos e daí surgiu um encontro muito importante e enriquecedor para todo mundo, que é o saber da experiência com o saber credenciado científico. Como que esse encontro, né, que seria até uma ecologia dos saberes, como esse encontro pode ser enriquecedor para todo mundo, para o médico também, e sobremaneira para o paciente, né? Então eu também estava lembrando do que você falou, de como a experiência com a doença, às vezes ela não é reconhecida pela biomedicina, e a força que às vezes a experiência o conhecimento da experiência, a experiência de paciente, tensiona o saber médico. E eu estou lembrando que o que eu estudei na minha tese de mestrado, de doutorado, foi grupos na internet, comunidades virtuais na internet, criados por pessoas com alguma doença, alguma condição. E como estudo de caso, eu escolhi grupos na internet sobre um grupo, uma comunidade virtual, sobre esquizofrenia, com pessoas com esquizofrenia e cuidadores. Eu escolhi esse grupo porque tinha pouquíssima coisa escrita sobre isso. É um grupo que é conhecido como isolamento social. O isolamento social faz parte do quadro. Então eu quis ver o que essas pessoas estão fazendo numa comunidade. Aquilo ali é bom para elas, que benefício elas extraem dessas práticas dialógicas. Mas eu vou fazer um parênteses aqui para não perder o gancho com a questão do parto. E aí eu fui estudar um pouco esse lugar da experiência, né? Porque a internet trouxe, sobremaneira, narrativas em primeira pessoa sobre doença. A doença quer dizer, as sensações do corpo e da doença eram encerradas entre quatro paredes, ou estavam no consultório médico, ou estavam no domínio particular. A internet borra um pouco essa fronteira do público e do privado, e a gente tem uma profusão de narrativas sobre a doença, e aí você tem um campo enorme, absurdo de interesse das ciências sociais, de como a pessoa vive a doença, o que ela toma, medicamento alternativo, o que ela faz, a questão subjetiva no lidar com a doença. Você tem um campo enorme de estudos sobre isso, e os pesquisadores começaram a analisar o que é essas trocas dialógicas, muda, altera a decisão sobre a doença. E um dos estudos que eu achei muito interessante, um dos estudos analisou 4 condições em 4 países. E um desses estudos foi sobre partos. E foi muito interessante porque a partir de um grupo de troca de experiências sobre parto, as mulheres perceberam que com a experiência delas, trocando a experiência delas, como a episiotomia era prejudicial para elas, e o que os médicos diziam não era uma verdade, não era para conforto das mulheres. E elas foram à literatura olhar o que se falava sobre episiotomia, quer dizer, fizeram um encontro bastante interessante entre a experiência delas com o que se publicou, saber científico, que também não diz que a episiotomia é o conforto da mulher, e conseguiram sair de um grupo de ajuda mútua, criar grupos ativistas
e mudaram essa prática na França. Conseguiram mudar essa prática na França, não existe mais por conta da troca de experiências. Tensionaram o saber médico e mudaram uma prática. É muito interessante também um outro caso que me lembrou muito o que o Dimas falou, que é um psicólogo na Finlândia que criou um trabalho chamado Open Dialogue, que é um trabalho bastante diferente com a esquizofrenia, com pessoas que têm surto. E que geralmente, não é que não possa medicar, mas geralmente a medicação não é necessária. E ele falou uma coisa, ele foi para Fiocruz e essa palestra está toda gravada, vocês podem acessar, num evento chamado Desmedicalização das Drogas Psiquiátricas, e ele falou uma coisa que eu achei bárbara. Num encontro com a família, ele pergunta, como vocês querem passar essa hora? E ele diz, o universo se abre a partir daí. E ele pode colaborar com o saber dele, de psicólogo, com o saber dele, de uma experiência de muitos anos. Mas é um encontro de ideias, é uma ecologia dos saberes. E esse é um trabalho bastante interessante que eu convido todo mundo a olhar com mais atenção. Diálogo aberto. Já tem algumas experiências pontuais no Brasil. E muito interessante que também no evento da Fiocruz foi a Laura Delano, que era uma ex-paciente, acho que diagnosticada com bipolaridade na adolescência, que ficou anos tomando psicotrópicos e ela percebia nela o mal que aquilo estava fazendo e ela quis se desmedicalizar. Ela fez uma desmedicalização muito abrupta e sofreu muito com isso. E ela se dedicou a analisar a desmedicalização. E ela e outros pacientes que não queriam mais se submeter à medicalização, criaram um conhecimento ausente da biomedicina, a partir da experiência. Também tensionando um saber médico. O médico não sabe desmedicalizar. O médico não sabe desmame. Eles fazem assim, reduz a metade. O corpo sofre terrivelmente. E o que a experiência dos pacientes indicou? Liquefaz o medicamento, porque por dia a gente vai tirar uma quantidade irrisória para o corpo não sentir. Então você não consegue partir, tem que torná-lo líquido. E eles ensinam esse passo a passo. E aí formou-se uma rede para desmedicalização das drogas psiquiátricas, e aí a medicina entra. Aí vem psicólogos interessados nisso, psiquiatras sensíveis para esse problema, porque hoje em dia a gente está sabendo o caráter iatrogênico das drogas psiquiátricas, de criar doentes crônicos, que nunca vão se desmedicalizar, vão ser depressivos crônicos, vão ser esquizofrênicos crônicos, e a droga cria isso. Já existem evidências científicas provando isso, mas isso é uma tensão muito grande de uma área, porque inclusive tem interesses econômicos seríssimos com a indústria farmacêutica, não é? Mostrando a ineficácia dessas drogas para cuidar dessas condições. E o trabalho do Jacques Sekula, acho que é isso, tem que falar rápido, né? Porque mostra como é possível cuidar da esquizofrenia sem passar por medicação. Então eu estou falando do que? De como a internet possibilita o encontro da experiência de pacientes com o saber credenciado. E é um saber muito holístico, ele é muito poderoso, porque ele não exclui nenhum elemento da doença, ele não exclui os aspectos emocionais da doença, que geralmente não entram muito nos consultórios médicos, né? Então, isso é importante eu falar da questão da experiência, porque a experiência surgiu como um valor, né? Eu não vou dizer que a experiência surgiu como valor por causa da internet, mas a internet circula a experiência.
Existiu eu acho que eu vou parar aqui com esse assunto, porque senão eu não vou entrar no trabalho, né? Bom, então, eu usei a perspectiva dos funcionamentos para entender o que esse grupo virtual desenvolvia ou aprimorava com as pessoas que estavam ali e o que não era desenvolvido nem aprimorado, que também fosse fundamental para o florescimento daquelas pessoas, né? Eu fiquei 2 anos fazendo etnografia virtual, é assim que a gente chama observação participante em grupos virtuais, e fiz também entrevistas. Na verdade, não foram entrevistas. Eu usei um formulário eletrônico com perguntas abertas e 14 pessoas do grupo responderam, cuidadores e pessoas com esquizofrenia. O funcionamento primordial que foi falado pela Suane com o grupo de socialização que ela trouxe ontem, que é o reconhecimento de si no outro. Você se perceber no outro tem a função absolutamente importante de você não se sentir bizarro, não se sentir um estranho, inclusive para você mesmo. Tem uma função normalizadora importante de você ver que outras pessoas são iguais a você, com a possibilidade de criar uma perspectiva de uma identidade positiva, integridade emocional, ser saudável, que a Cristiane também falou. Esses funcionamentos do grupo virtual todos se relacionam, quer dizer, são funcionamentos férteis, né? Como o Wolf e Chalit falam, que os funcionamentos, tem alguns funcionamentos que derivam outros funcionamentos, possibilitando outros funcionamentos, então não tem nenhum funcionamento isolado, mas o reconhecimento ele é básico para todos os outros, que é a questão do acolhimento também, e da informação, quer dizer, nesse grupo, a experiência, o conhecimento da experiência, isso é um conceito que uma autora criou, olhando grupos de alcoólicos anônimos na década de 30, eles surgiram na década de 30, que é um conhecimento que é criado a partir da experiência, mas ele é subjetivo, ele é sempre uma fonte de verdade, porque ele é da pessoa, ninguém pode dizer que ele não é verdade. Ele é prático, ele é pragmático, ele é voltado para o aqui e para agora, para resolver questões do cotidiano, questões práticas. Mas que em grupo essa experiência possibilita uma reflexividade e isso vira conhecimento. Isso vira conhecimento, como pode virar um conhecimento com a Laura Delano e os outros ex-pacientes psiquiátricos que criaram um conhecimento ausente da medicina. E ele vira um conhecimento absolutamente importante para ajudar outras pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com aquela condição, estão perdidas e não sabem o que fazer. Então eles tiram o funcionamento de você poder construir uma vida a partir daquela condição, que muitas pessoas criaram esse conceito da bioidentidade, que é você construir uma identidade a partir da doença. E teve um autor americano, que é o sociólogo Rabinot, em que ele estudou que a bioidentidade, quando ela adquire formas coletivas, ele criou esse termo biosociabilidade. O exemplo máximo disso, a gente pode dizer que se deu com HIV, né? Quer dizer que essas pessoas entraram para a esfera pública com um conhecimento científico, através do conhecimento científico, eles pautaram pesquisas, fizeram parte de todas as etapas da pesquisa e fizeram com que os primeiros resultados benéficos para a condição do HIV fossem estendidos para todas as pessoas fora da pesquisa. Então, ele criou esse termo num outro estudo de caso interessantíssimo, que é da Associação Francesa contra as Miopatias, que eu não vou falar aqui, mas é um capítulo belíssimo,
em que a associação de pacientes, mais uma vez, fizeram com que a medicina se interessasse por todas as formas das miopatias, que é da atrofia, né? Você sabe, atrofia espinhal também era uma doença negligenciada, e a associação de pacientes fez com que a medicina, essas condições entrassem para o universo da biomedicina. Então, no grupo, você vê que tem também a bioidentidade. Teve um rapaz que disse assim, eu quero uma namorada. Ele sempre falava da namorada dele no grupo. Eu sou F20, eu queria uma namorada. Quem quiser me namorar, ele se chama F20, que é na classificação do CID, a esquizofrenia. E esse mesmo rapaz trouxe um achado interessantíssimo para a minha pesquisa, porque ele disse assim, na internet eu posso não ser um esquizofrênico. Ele adota uma identidade na esquizofrenia, mas ele pode navegar entre outros espaços na internet e não ser um esquizofrênico. Me lembrou muito que a Letícia falou aqui ontem, não é? Da questão da identidade, que ela é fragmentada, ela é provisória. Tem um autor, que o Stuart Hall, também trabalha muito com essa questão, com a identidade na pós-modernidade, né? Em que você adota várias posições do sujeito, várias posições da identidade, né? E, bom, eu acho que eu já estou com o meu tempo acabando. Sim? Tenho que concluir? Sim? 5 minutos? Então, nessa hora o slide ajuda, né? Então, assim, a questão do reconhecimento, do acolhimento, da informação, ser informado, que aí entra o conhecimento da experiência. O que o grupo não dá conta é o estigma social, tem que sair do grupo para isso, renda e trabalho, e aí a gente pensa que a consolidação da reforma psiquiátrica, ela foi muito exitosa para reformular a assistência e trazer serviços substitutivos, né? E não asilar as pessoas, isso foi muito importante. Mas não houve uma mudança epistemológica em que a sociedade incorporasse um novo saber sobre a condição da esquizofrenia, né? Tem uma moça no grupo que ela disse assim, ela foi com o pai dela para o banco e o profissional do banco falava com o pai, como se ela não existisse, né? Ela era considerada uma incapaz, ela puta da vida, porque ela disse, eu fiquei uma invisível, eu estava ali, e remetia ao outro. Então, eu anotei aqui uma frase assim, de uma moça, ela foi a moderadora do grupo, e ela disse sobre essas trocas, ela falou uma coisa que eu achei muito bonita, eu botei como epígrafe até. Nada foi mais rico do que a troca entre as pessoas que convivem com a esquizofrenia. Eu não conseguia expressar nada do que sentia. Essas pessoas tão raras conseguiram, através de sua voz e mensagens, me dar voz. Então, esse exprime muito todos os funcionamentos desenvolvidos nesse grupo, né? Por meio das mensagens, por meio das trocas, por meio do mecanismo de identificação entre pares, você dá voz para as pessoas. Eu só queria terminar com o que a Clara falou ontem e o que a Letícia tensionou ontem e a Clara falou, da questão da moderação, né? Porque, assim, por um momento no grupo, eu vi que eu percebia muito o acolhimento entre as pessoas. Muito, não sei o que fazer com isso e várias sugestões do que fazer com algumas situações do dia a dia, né? Quer dizer, tinha uma troca de repertórios no lidar com a esquizofrenia, que deve ser muito importante para quem está ou como cuidador ou com essa condição, né? Mas teve uma vez que um rapaz
que não interagia muito, ele falou que ele estava pensando em suicídio para acabar com aquela dor. E eu não percebi o acolhimento costumeiro que eu percebia quando as perguntas eram outras. Eu acho que as pessoas ficaram impactadas com isso. Mas como é um grupo aberto, muitas pessoas entram, tinha um psiquiatra lá que ele fez uma mensagem falando sobre calma, sobre o dia a dia, sobre a dinâmica da vida, e uma mensagem até filosófica que fez muito sentido para aquele rapaz que disse que queria se suicidar. Ele agradeceu muito. Então eu fico pensando assim na importância talvez da riqueza que eu percebi que existem essas comunidades virtuais de ajuda mútua, digamos assim, de terem profissionais do SUS, o SUS incorporar esse tipo de cuidado também e com uma moderação, com um olhar para o processo de comunicação e não deixar com que uma pessoa com uma mensagem desse teor fique sem o seu acolhimento. E aquele acolhimento pela mensagem do rapaz foi muito importante para ele. Né? Então isso fica uma dica aí para nós profissionais de saúde usarmos esse recurso, né?